E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem, hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma dica simples, né, de uma utilização de um display de 7 segmentos com o Arduino, fazendo um contador incremental e decremental, tá bom? Utilizando botões ali para poder fazer esse incremento e o decremento. A princípio, assim, é uma ideia bem simples de ser utilizado, tá bom? Às vezes o pessoal confunde um pouco a questão dos processos, como fazer e tal, mas é algo bem simples. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje na prática, o código que eu já fiz. A princípio, eu não vou montar isso fisicamente, vai ser ficar disponível lá no Tinkercad mesmo, para a gente poder fazer esse estudo, né? E para quem também não tiver condições de montar esse hardware, não tiver todos os componentes, é uma forma também de viabilizar aí para vocês, tá bom? Eu vou deixar o link compartilhado do projeto para quem quiser pegar, estudar, enfim, eu não tenho pretensões nenhumas com esse tipo de projeto, é mais uma ideia educacional mesmo, tá bom? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, abrir a minha tela, tá bom? Pera aí, deixa eu compartilhar com vocês aí. Beleza. Então vamos lá. A princípio, né, a montagem é essa. Cada um pode fazer a montagem de uma forma diferente, organizações de componentes, enfim. Mas uma coisa que não tem como mudar é a questão da configuração dos componentes, né? Então cada pino aqui ele tem a sua função, então essa função ela tem que ser respeitada. Então vamos começar aqui partindo do princípio aqui do CI que é o 4511. Por que que eu estou utilizando um CI 4511? Eu poderia ligar, Renato, esse display diretamente no Arduino? Poderia. Fazer esse acionamento diretamente por ele, não tem problema nenhum. Porém, com a utilização do 4511, eu tenho uma redução aqui das portas, né? Ao invés de utilizar 8 portas para fazer o acionamento do display, eu estou utilizando apenas 4. Então, se o projeto tiver outras necessidades, né, nós podemos ainda utilizar as demais portas que ficaram aqui sobrando. Se eu tiver que utilizar 8 portas, eu já não vou ter praticamente porta nenhuma para poder utilizar para alguma outra necessidade dentro do projeto. Então, por isso a utilização do 4511. Ele é um decodificador, né, para display de 7 segmentos. Então, para quem não sabe aqui no Tinkercad, né, você pode pesquisar os componentes aqui. Eu gosto de deixar em todos aqui, porque aí não tem problema. Você pode colocar aqui, ó, 4511, ele já busca, tá? Olha lá, ele já é um decodificador de 7 segmentos, então é para isso mesmo que ele foi desenvolvido. É, o display de 7 segmentos, se vocês colocarem aqui, ó, segue, ele já vai aparecer aqui, foi esse mesmo que eu utilizei. Os botões também, então pode buscar aqui como botão, né? O bot ele já acha, e os resistores. O resistor aqui, eu estou utilizando resistor de 1K, mas aqui para montagem física eu recomendo resistores de 10 para diminuir essa corrente aqui, beleza? Esse aqui é um resistor de 240 ohms que eu estou utilizando para fazer o, o brilho aqui dos LEDs, né? Então, quanto menor essa resistência, mais vai brilhar o seu display, mas você tem que tomar cuidado para não exceder a corrente máxima que esse camaradinho aqui ele suporta, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? Outra coisa também, esse display eu estou utilizando ele no catodo comum, né? Então, o negativo dele faz o comum desse display. Então, se vocês quiserem utilizar anodo comum, também não tem problema. Porém, a lógica do 4511 ela fica invertida, então tomem cuidado quanto a isso. Por padrão ele vai vir anodo comum, então vocês precisam mudar aqui, tá bom? Ele vai vir assim, ó. Então clica no display e muda aqui para catodo comum. E é isso aí, beleza? Então vamos falar agora de Arduino, né? Bom, essas portas aqui eu escolhi aleatório, né? 4, 5, 6 e 7. Escolhi sequencial, mas está aleatório. Poderia ser 6, 7, 8, poderia ser 8, 9, 10, 11, enfim. Isso não tem preferência, né? A gente vai definir isso na programação, tá bom? Agora, por que eu não coloquei aqui sequencial? Na verdade, eu coloquei sequencial, mas reparem que, por exemplo, a entrada 1 do CI, ela tá lá no pino 7, tá? Então, essa aqui, ó, a entrada 1, que é a primeira entrada. Então, eu coloquei no 4. A entrada 2, ela tá no pino 1, tá vendo? Então, é por isso que essa ordem aqui, ó, ficou um pouco bagunçado. Mas aqui ele tá na sequência, entrada 1, 2, 3 e 4. Olha, reparem, ó, entrada 1, 2, 3, 4, tá bom? Então, no Arduino ele está na mesma sequência do display, só ficou um pouco bagunçado aqui exatamente para poder facilitar na nossa questão do entendimento da lógica, tá bom?
Lembrando que no sistema digital, entrada 1 é o menos significativo, tá bom? Entrada 2, 3 e 4, porque aqui a gente vai trabalhar com BCD. Para quem não sabe aí o que é um BCD, deixa nos comentários aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo explicando para vocês aí também. Mas basicamente a gente vai trabalhar com binário dentro dessa ideia aqui, tá bom? Eu vou mostrar para vocês também uma forma de vocês identificarem o binário, se vocês não souberem fazer isso de cabeça. Então vamos lá. Então eu organizei aqui. Outra coisa, aqui tem também os pinos de teste de lâmpada. O que é o teste de lâmpada? Se você colocar esse pino aqui no GND, ele vai acender todos os LEDs desse display, tá bom? Então não é essa a nossa ideia. Então a gente tem que deixar ele aqui no positivo, porque esse pino ele é um barramento, ele é barrado, tá? Ele é um pino barrado, ou seja, ele tem como se tivesse uma porta NOT nesse pino. Então, para ele desligar, ele tem que ter 5 volts. Então, lá para ele, na lógica, ele está com 0, mas para ele desligar, ele tem que estar com 5 volts. Aqui é a mesma coisa, né? Então, se a gente não quer limpar o display, a gente quer manter ele sempre funcionando normal, não ficar zerado, né, o tempo inteiro lá e manter ele normal, a gente vai querer esse limpando aqui também em nível alto, porque ele vai, como ele é barrado essa entrada, deixa eu até mostrar para vocês aqui o porquê que eu sei que ele é barrado, ó. No datasheet vai falar, tá bom, para vocês. Então, olha aqui, a entrada aqui, esse sinalzinho de cima fala que é um barrado, é como se tivesse uma porta NOT aqui nos pinos 3, 4 e 5. Então, se a gente não quer isso aqui habilitado, né, no datasheet lá ele fala melhor, a gente precisa deixar isso aqui em 5 volts. Porém, esse aqui, ativação de trava, ele tem que estar em GND, tá bom? Porque ele funciona invertido dos demais. Apesar dele também estar barrado, ele funciona invertido. Se vocês deixarem ele ligado aqui no VCC, ele vai ficar sempre em 0, ele vai guardar esse estado dele, tá bom? Então, mantenha esse aqui em GND. Então, a ligação desse lado aqui, a gente já viu praticamente tudo, ficou faltando só esse camarada aqui, que está com o nome de solo. Esse solo é uma tradução errada aqui, na verdade, do Tinkercad, tá bom? Porque solo, na verdade, não existe, né? Isso aqui, na verdade, é um GND. Então, pode confundir muito a cabeça de vocês aí, essa questão aí. Principalmente por estar em português o software, mas a tradução aqui ficou muito literal, então não ficou legal, não. E aí, pessoal, qual que é a ideia? Ligar ele no GND, né? E o que eu fiz? Eu peguei um GND do Arduino, GND e os 5 volts, né? E liguei no barramento, Ou seja, tudo isso aqui, tudo isso está ligado no GND. E tudo de baixo também está ligado no VCC. Se vocês têm dificuldade de utilização de protoboard também, que é essa matriz de contato, deixe nos comentários aí embaixo também que eu posso mostrar para vocês aí dicas também de utilização da protoboard, tá bom? E aqui, fiz mais um barramento que eu mandei lá para cima também, né, no barramento superior, um positivo e um negativo, né, o GND. Renato, funciona se eu deixar sem esses aqui ligado? Não, você vai ligar aqui, né? Porque tem um sinal de mais, aqui não vai ter 5 volts, aqui não tem nada. Só vai ter se você ligar ele, né? E ó, tá seguindo o fluxo, é como se tivesse um fio ligado aqui e vai para cima, tá bom? Então essa é a ideia. Na parte de cima do display do 4511 aqui, então, o que a gente tem aqui, potência, que basicamente na verdade é um 5 volts, também eu achei uma tradução meio literal aqui, poderia ter deixado só simbologia, VCC e GND estava de bom tamanho, não precisaria traduzir isso, mas enfim. Então ficou aqui, né, a potência. E os demais pinos são a ligação do display. Então reparem que, olha, ele tem o númerozinho, né, o nome em cima, o F, G, A, B, C, D, E. Tá vendo? Reparem que o display também tem a mesma nomenclatura, ó, G, F, o comum, que na verdade o comum está ligado já no GND, já que ele é um catodo comum. O A, o B, tá vendo? Então o que nós fizemos? Ó, o B está ligado no B. Ó, esse é o B, então ele está ligado aqui, tá? Não tá dando para vocês verem aqui, porque teoricamente o display, olha lá, ó, ele ficou fora, tá vendo? Ele está passando por baixo, olha lá, tem cabos passando por baixo do display. Então, só por causa disso que não dá para ver ele aqui. Mas cada um tá ligado nos seus respectivos, tá vendo? O E, cadê o E? O E tá ligado aqui, ó. Olha lá, o E. Tá vendo? O D, ó, o D tá ligado aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. O C, cadê o C? O C tá ligado aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver. O C tá ligado aqui, ó. Entendeu? Então,
todos eles foram ligados aqui nos respectivos. Eu liguei dessa forma só para não ficar um negócio muito bagunçado, tá bom? E facilitar também na visualização de vocês. Então, e agora e desse lado aqui, o que nós temos? Temos aqui dois botões, já que a gente vai fazer um botão de incremento, que foi esse botão escolhido, e o botão de decremento, que foi esse botão escolhido. E o que nós vamos fazer aqui, Renato? Bem, a gente vai apertar o botão e ele vai mandar uns 5 volts aqui para o Arduino. Na hora que a gente soltar o botão, tem que ficar 0 volts aqui no Arduino, certo? Por que nós estamos utilizando esse resistor? Por que eu não liguei direto aqui na porta do Arduino? Porque é interessante utilizar resistores de pull-down. Quem também não sabe o que é um resistor de pull-down, deixa nos comentários aí embaixo, que eu posso fazer um vídeo explicando aí para vocês também. O resistor de pull-down, basicamente, ele vai garantir que a minha entrada do Arduino vai ficar sempre em 0 quando eu não estiver utilizando ela. Olha só, vamos fazer o caminho aqui da corrente, né? E da tensão, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui tem 0 volts, aqui tem 0 volts. Passou pelo resistor, nós vamos chegar na porta do Arduino aqui, que é o pino 13, tá? O pino 13, basicamente, o que ele vai ser, nesse caso aqui? Ele vai ser a nossa entrada. Porém, reparem que, mesmo tendo o resistor aqui vai se manter em 0 volts, tá bom? E só vai ter 5 volts aqui. Tem uma moto fazendo barulho, não sei se está atrapalhando para vocês aí, mas enfim. Só vai ter 5 volts na porta quando eu pressionar esse botão. Por quê? Aqui, ó, vai ter 0 volts. Quando eu pressionar esse botão, ele vai passar 5 volts para essa linha aqui, ó, do 13, tá bom? E vai ficar uns 5 volts também em cima do resistor. Por que eu pedi para alterar ele para 10K? Exatamente porque vai haver uma circulação de corrente elétrica aqui, né? Só que ela vai ser o menor possível, porque a resistência aqui é muito alta, né? Então, o que a gente não pode fazer é ultrapassar a potência total desse resistor, senão a gente queimaria ele. Então, não pode ser qualquer resistor para fazer um resistor de pull-down e um resistor de pull-up, tá bom? Mas dessa forma, nós estamos garantindo que vai ter 0 volts aqui no início quando a gente não estiver pressionando esse botão e não deixar essa porta flutuando, tá bom? Então, quem tiver dúvidas sobre resistor de pull-down, deixa embaixo aí que eu faço um vídeo para vocês aí bem explicadinho como que isso funciona. Mas basicamente está montado nessa configuração. Então pronto, aqui a gente já tem toda a nossa configuração montada, né? Toda a parte de hardware. Vamos então falar agora da parte do código. Então, eu poderia desenvolver o código aqui com vocês, né? Mas aí eu já deixei ele praticamente pronto aqui, ele já está pronto, ele já está funcional. Eu vou explicar para vocês o trecho e como que eu pensei na utilização dele. Pô, existe certo e errado para fazer a programação? Não, não existe. O interessante é que você faça o negócio acontecer de verdade. Bem, porém, existem boas práticas, né, que a gente consegue otimizar mais o código, utilizar menos recursos de memória, enfim, essa seria o mundo ideal de fazer a coisa acontecer. Porém, para explicar algumas coisas aqui para vocês, deixar uma coisa um pouco mais simples de entender, eu não utilizei as melhores técnicas, por exemplo, de performance de memória, tá bom? Mas eu acredito que vai ser funcional. Então, o que acontece? Eu posso utilizar aqui, então, ó, um define. Para quê? Para definir quais são as portas de entradas, né? Que eu tenho um botão de incremento e um botão de decremento. O botão de incremento ele está no pino 13, tá bom? Então eu considerei que esse botão é o botão de incremento. E o botão o 12 é o botão de decremento, que está montado aqui. E aqui, ó, qual que foi a definição que eu fiz? Eu defini A, B, C, D como pinos 4, 5, 6 e 7. Por que eu fiz isso? Para, na verdade, fazer um sequencial, né? O ABCD ele vai ser no binário, ele é como se fosse isso aqui, ó. O binário, basicamente, como que ele funciona? Então, a gente tem aqui o B, 000, 4 bits, né? Ele vai ser o mesmo, vai ser o correspondente disso aqui, ó. DCBA. É como se ele estivesse nessa posição aqui, ó. O A significa esse 0, o B significa esse 0, o C significa esse 0 e o D significa esse 0 dentro do nosso código aqui, enviando dados lá para o display, né, e o CI4511. Tá bom? Para quem não sabe como funciona o BCD, é dessa forma. Vou dar uma dica simples para vocês aqui também agora. Quer ver, ó? Se vocês abrirem a calculadora, a minha já está em programador, mas provavelmente as suas vão vir assim, ó, padrão. Vocês vêm aqui, clicam aqui do lado
e coloca aqui, ó, programador. Por que programador? Por exemplo, eu quero saber como que escreve em binário o número 9. Não, número 8, por exemplo, tá? Número 8. Cliquei aqui no número 8, olha só. Ele apareceu para mim, ó, como que é o binário. Em binário ele é 1, 0, 0, 0. Tá vendo? Então, esse é o binário. Então, se a gente quer escrever o número 8 aqui no display, a gente tem que mandar essa informação. A gente tem que ser, aqui é o nosso A, B, C, D. Ou seja, só o D tem que ser nível alto, tá bom? E só o D tem que estar em nível 1. E se a gente quisesse escrever o 9, por exemplo? Peraí, deixa eu mudar aqui, ó. 9. Como que fica o 9? Ó, 1, 0, 0, 1. Tá vendo? Então, é uma forma de vocês também transformarem o número digital em binário, tá bom? Mas a ideia é que, para quem também não sabe como que faz essa conta aí de cabeça, a transformação de binário, principalmente com números menores ali, que é mais simples, né? Até hexadecimais ali, até 16 ali, 4 bits. Deixa nos comentários aí embaixo também que eu posso fazer um vídeo bem explicadinho aí, que é um negócio muito simples de fazer e não tem segredo, tá bom? Mas vamos lá. Aqui eu utilizei no código, né, um booleano também para marcar o incremento e o decremento. Por que isso? Na verdade, isso aqui vai ser uma flagzinha que fala se o botão ele foi ligado ou se ele foi ativado ou se ele foi desativado, tá bom? Então, basicamente é isso. Se ele estiver em false, quer dizer que ele não está pressionado. Se ele estiver em true, quer dizer que ele foi pressionado. Essa é a ideia. Também montei aqui uma variável contador, porque a gente precisa incrementar um valor para poder aparecer no display, entendeu? Eu preciso contar alguma coisa, já que ele vai contar, ele precisa salvar um número. Então, quando eu conto, né, ele vai ficar aparecendo 5 lá. Como que eu sei que eu preciso, o próximo número é o 6? Né? Eu preciso incrementar um valor nele. Então, por isso eu utilizei uma variável auxiliar aqui chamada de contador para a gente poder fazer esse incremento. E também utilizei um limite. Bom, eu quero contar até 9. Se eu quisesse contar, por exemplo, até 20, eu poderia colocar um limite aqui de 20, 30, 40, enfim, o que fosse necessário. No display de 7 segmentos, vocês não vão conseguir colocar números acima de 9, porque acima de 9 você precisa de 2 dígitos, pelo menos. Né? Então, nesse caso, o limite máximo seria realmente 9, a não ser que vocês estejam trabalhando com hexadecimal. O hexadecimal, depois do 9, o 10 é o A, o 11 é B, C, D, E e F. Né? O F é o 16, então vocês conseguiriam contar até 16, mas porém em hexadecimal. Se não é o caso, então vamos contar em decimal, que no máximo vai até o 9. E eu vou mostrar por que eu tive que chamar isso de limite, tá bom? Aqui eu fiz basicamente uma variação, uma configuração simples. Inclusive esse aqui está até errado, ó, porque eu quero ele tudo em 0. Eu tinha feito um teste aqui, mas na verdade ele vai ser todo em 0. Então, como que é a nossa ideia? Basicamente aqui eu fiz a definição dos pin modes falando o quê? Que olha, o botão de incremento e o decremento são entradas, né? Então são entradas, esses dois pinos são entradas. Eu já defini ele aqui em cima, né? O pino 12 e o pino 13, então eu não preciso falar que é pino 12 e pino 13, eu só falo pelo nome, tá? Então aqui já é uma entrada. E saídas. Saídas são o A, B, C e o D, ou seja, são respectivamente os pinos 4, 5, 6 e 7. Renato, poderia ter colocado aqui os pinos 4, 5, 6 e 7? Poderia. Mas imagina, por exemplo, num código de 1000 linhas, se você tivesse outras definições e você precisasse mudar uma variável. Pô, você queimou uma porta, você quer mudar só a porta 5. Você teria que mudar todo o código aquela porta 5. Então, por isso que geralmente nós utilizamos essas atribuições aqui de define, tá bom? Isso facilita o código também. Mas poderia utilizar normalmente as portas aqui embaixo. A porta 13, porta 12... Enfim, não faria diferença não. O funcionamento é o mesmo. E aí, nós fizemos aqui também, ó, uma definição, ou seja, um digital write, ou seja, nós estamos falando que essas saídas aqui estão todas em nível 0. Por que todas em nível 0? Porque eu quero que o meu valor inicial seja 0. Tá bom? O meu valor inicial aqui do display seja 0. Então, se eu mandar iniciar aqui, ó, vocês vão ver lá que o inicial dele é 0. Se eu alterar esse esquemático aqui no void setup, ele vai iniciar com algum valor. E a gente pode escolher qual valor que a gente quer iniciar. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Como que escreve, por exemplo, o 8? A gente já viu como escreve o 8 lá em binário. O 8 é o quê? Vou escrever ele aqui do lado, ó. O 8 é 0, ó, é 1, 0, 0, 0. Não é isso? Ou seja, aqui é o A, B, C e o D. Ou seja, só o D vai estar em nível lógico alto.
Então, se eu mudar aqui, ó, só o D para nível lógico alto, ó, né, e deixar assim, ó, né, 0001, ele tem que aparecer o número 8 aqui para mim no display. Então, vamos fazer essa simulação. Ele vai iniciar com o número 8. Opa, por que ele não deu o número 8? Ah, tá, já sei por que ele não deu o número 8. Porque ele já entrou dentro do nosso código. Ele já entrou dentro do nosso código aqui e já fez o contador. Quer ver? Eu posso fazer o seguinte, eu posso... aqui eu vou deixar em 0, porque para mostrar para vocês aqui, não, vamos fazer, deixa eu... Vou fazer uma de preguiçoso não, né? Vamos fazer aqui, bom. A gente falou que ia fazer, vamos fazer ele aqui, ó. Pronto, comentei todos os blocos, aí sim ele vai começar, ele vai contar só esse bloco de cima. Porque se ele entrar no void loop, ele já vai fazer as lógicas que eu já programei para fazer, então não é essa a ideia. Então, vamos lá para simulação. Ele tem que mostrar o número 8 aqui para mim. Olha lá, mostrou o número 8, certo? E se eu quiser mostrar o número 7, por exemplo, como que escreve o número 7 em binário? Ó, o número 7 vai ser 0, 1, 1, 1, tá bom? Então, quem que é o 0 aqui, ó? O 0 aqui é o D, né? O resto tudo, ó, o C, o B e o A são high. Então, vamos colocar aqui, ó, high. Opa, high. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Vamos lá, ó. Agora ele tem que mostrar o número 7 para mim no display. Então tá aí. Entendeu? É assim que a gente escreve no display. Bom, então por que eu tive que comentar aqui, né, esse código? Porque eu já estou trabalhando uma lógica de incremento nele. Por que ele não perdeu o comentário ainda? Acho que é só um bug, né? Vamos testar para ver. Só um bug. Ah, ele está com a cor de comentário, mas não é comentário não, tá? Porque esse comentário é só da linha, não é comentário de bloco não. Mas enfim, tudo bem. É um bug aqui do Tinkercad. Então vamos lá. Como que eu faço então a lógica de incremento e decremento desses botões? Então eu fiz a configuração no setup, né? E estou passando agora para dentro do void loop. O que eu vou ter dentro do void loop? Bom, primeiro eu preciso identificar, eu preciso ler esses botões, né? Eu preciso o tempo inteiro estar tentando enxergar eles e ver qual deles foram pressionados, porque eu posso pressionar tanto o botão de incremento quanto o de decremento. Então eu criei duas funções, que é a função de leitura. Ele lê, fala assim, olha, qual que é o estado do botão de incremento? Ah, se for falso, quer dizer que ele não foi pressionado, então ele vai salvar aqui que foi falso. Ah, se foi o decremento também está falso, quer dizer que o decremento também não foi pressionado. Então ele salva aqui nessa variável aqui que é falso. Por isso que eu criei uma variável do tipo booleano, porque ela só pode ser verdadeiro ou falso, tá bom? Então essa aqui foi a ideia principal. Bem, mas e se eu pressionar o botão? Né? E quando esse botão aqui, o de incremento, por exemplo, for verdadeiro? Se ele for verdadeiro, o que vai acontecer? Ele vai entrar, né? Ele está testando aqui, ó. Se o incremento for verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o contador, eu já explico essa linha aqui. Ele vai fazer o contador contar mais um. Ou seja, o contador foi inicializado com 0 aqui, ó. Ele foi inicializado com 0. Mas, quando eu começar aqui e apertar o incremento, ele vai fazer o contador somar mais um. Ou seja, a partir desse momento que ele entrou aqui, ele vai fazer contador. Se ele era 0, agora ele virou 1. E o que essa outra linha aqui faz? Bom, você imagina que quando eu chegar lá no 9, se eu apertar mais um para o contador não sabe que meu display é um display que não conta até 10. Ele não sabe que ele conta até 9. Então ele iria somar mais um e iria dar 10 na conta do contador. Só que o que eu faço? Eu falo assim, olha, se o contador for maior ou igual a 9, né, na verdade pode ser até maior, não precisa ser igual. Se o contador for maior do que 9, ou seja, se ele for 10, por exemplo, ele vai fazer o contador ficar em 9. Tá vendo? Ele vai voltar o contador. Fala assim, não, cara, você não vai para 10, você vai ficar em 9. Entendeu? Essa é a lógica que eu estou utilizando aqui. A mesma coisa acontece no decremento, né? Porque eu faço o contador subtrair menos 1 quando eu aperto esse botão. E ele também não pode ser menor do que 0. Tá?
Então, se ele não pode ser menor do que zero, eu falo assim, ó. Se o contador for menor do que zero, se eu subtrair e ele está com menos 1, eu vou fazer ele virar zero. Então, ele sempre vai ser zero o mínimo e o máximo vai ser 9. Tá bom? E na verdade aqui, ó, não precisa nem ser 9, né? Pode ser aqui, ó, limite. Por que o limite? Porque o 9 já está aqui, ó. Tá? Então, se eu quiser alterar só o limite, faço assim, agora, a partir de agora eu quero contar ele só até 6. Eu só venho e altero aqui, ó. A partir de agora ele só vai contar até 6. Tá bom? Então, por isso que a gente utiliza variáveis, porque simplifica muito o nosso código. E agora, por que eu utilizei esse while aqui, Renato? Por quê? Olha só, imagine, por exemplo, quando você aperta um botão, o Arduino, na verdade, ele está fazendo um processamento milhões de vezes por segundo. Quando você aperta um botão, o seu Arduino ele passou por esse botão e identificou isso aqui como verdadeiro milhões de vezes. Se ele passou por aqui milhões de vezes, ele vai contar isso aqui milhões de vezes. Ou seja, quando você apertar ali por meio segundo, o seu contador já foi para 9. Porque ele já contou ali milhões de vezes, só naquele aquele milissegundo de tempo que você pressionou aquele botão. Então, o que a gente faz com esse while? Eu estou garantindo que meu código vai ficar travado aqui nesse momento. Por quê? Quando eu pressionar o botão, ele ainda não contou nada. Porque o while aqui ele é verdadeiro, ele vai ficar travado aqui dentro. E vai ficar lendo o botão de incremento. Esse aqui é a ideia do botão de incremento. Porque eu vou ficar com o botão apertado e o while está falando assim, olha, enquanto você for verdadeiro, eu não te deixo sair daqui. Então, quando ele vai deixar eu sair? Quando eu tirar o dedo do botão. Quando eu tirar o dedo do botão, ele vai ser falso. E aí ele deixa o meu contador contar. Ou seja, o meu contador só vai contar quando eu tirar o dedo do botão. Entendeu? Então, enquanto eu estiver pressionando, o código vai ficar ali parado, esperando. Quando eu tirar o dedo do botão, ele vai acrescentar 1. Né? Nós vamos ver isso aí na prática acontecendo. E aqui embaixo, ó, o que eu fiz? Basicamente foi aquela mesma lógica que eu fiz lá em cima. Mas reparem, por exemplo, ó, se o contador, né, o contador vai iniciar a variável com 0. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar todas as portas ABCD em 0, porque o binário de 0 é tudo 0, é tudo nível baixo. O binário de 1 é assim que escreve, ó, 0, 0, 0, 1. Quem que é o 1 aqui? É A, B, C, D, lembra? Então, o A é o único que está em nível alto, tá vendo? Então, eu coloco ele high. E faço mais uma condicional, olha lá, ó. Se o contador for igual a 2, quer dizer que eu tenho que escrever o quê? 0, 1, 0, 0. Então, 0, 1, 0, 0. Certo? Se ele for igual a 3, eu tenho que escrever 1, 1, 0, 0. Então, 1, 1, 0, 0. Beleza? De novo aqui, ó. Se ele for igual a 4, 0, 0, 1, 0. E eu faço isso para todos eles, ó, até o 9. Então, o 9 é 1, 0, 0, 1. Então, 1, 0, 0, 1. Né? Se o contador for igual a 9. Pô, e se ele for igual a 10? Se ele for igual a 10, a gente já viu que a gente já trabalhou ele lá em cima, ele não tem como ser igual a 10. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer o teste aqui, vamos fazer a simulação para vocês verem aqui o que eu estou falando. Então, olha só, ele inicializou em 0, então legal. Ele inicializou em 0. Por que ele inicializou em 0? Porque o meu contador aqui, ó, tá com a variável de 0. Se eu falar aqui, ó, que meu contador eu quero que ele inicialize em 8, olha só, eu posso também, ó. Ele vai inicializar em 8, ó. Ali. Por quê? Porque o meu contador já é 8. Então, se eu incrementar, ó, ele tem que ir para 9. Se eu decrementar, ele tem que ir para 8 de novo. Mas a gente quer que ele inicializa em 0. Então, vamos deixar aqui em 0. Ó, zerou. Olha só, reparem uma coisa, ó. Eu vou apertar o botão. Ó, apertei o botão e não mudou ainda. Reparem, ó, agora mudou. Reparem esse LED aqui, ó. Esse LED aqui é exatamente o do pino 13, tá bom? Então, olha lá, reparem que quando ele acender, quer dizer que eu apertei o botão, ó. Apertei. E olha lá, não mudou o display. Tá vendo? Ele continua em 1. Se eu soltar, olha lá, ele vai para 2. Ó, eu posso ir clicando, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E olha lá. Não vai mais, tá vendo? Ó, por quê? Eu travei ele em 9. Mesma coisa acontece para mim descendo, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Travei ele em 0. Tá vendo? Então essa é a ideia. Agora eu vou mostrar para vocês como que seria isso se eu não tivesse esse código do while. Qual que é o problema que vocês vão encontrar? Se vocês tivessem feito tudo isso aqui bonitinho, do jeito que está aqui, mas não tivesse travado o botão. Olha o que vai acontecer, ó. Eu vou apertar o botão muito rápido, muito rápido. Reparem, ó. Apertei.
Olha para onde que ele já foi, para 9. Ó, vou apertar para decrementar. Para onde que ele já foi? Para 0. Tá vendo o que eu falei? Por quê? Porque o loop é muito rápido. E aí você fala assim, pô, mas o meu contador tá errado, ele já vai no máximo direta lá, e só fica lá entre 9 e 0, 9 e 0, 9 e 0. Por que isso? Quer dizer que ele não tá funcionando? Ele tá funcionando. Só que como você não travou o botão, né, ele conta ali várias vezes naquele período de tempo que você segurou o botão. Então, essa aqui, ó, é uma prática que vocês têm que fazer. Então, bota lá o laço de repetição while, e aí é sucesso, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Tá vendo? Ó? Independente de onde ele estiver, ele tem que incrementar e decrementar, porque, na verdade, nós estamos incrementando e decrementando na variável contador. Pessoal, acho que é isso. Circuito muito simples de utilização, mas assim, que pode ser utilizado para muita coisa. É um conceito legal, o display de 7 segmentos é um conceito legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo nos comentários, ajuda demais aí a gente até ter ideias para novos vídeos também, para entender de fato qual é a dificuldade de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, ajuda pra caramba a gente aí de verdade a fazer esse trabalho. A gente tá voltando agora a fazer esse tipo de conteúdo e tal, entregar mais conteúdo aí pra vocês. Então fortalece demais pra gente, tá bom? Valeu, muito obrigado. E é isso aí, valeu.